Olá, uma ótima tarde a você. Começamos agora o Agricultura BR. Olá, seja muito bem-vindo. Hoje é quarta-feira, 28 de fevereiro, último dia do mês. Amanhã, março já começa com mais notícias para o agronegócio. Nesta edição, você vai acompanhar muito do que está acontecendo no Brasil. E olha, o que aconteceu há pouco lá na sede da Bolsa de São Paulo foi o leilão de rodovias estaduais do estado de Mato Grosso que foram arrematadas e arrematadas com ágio. Lideranças políticas pedem a revisão do preço mínimo do arroz. Você vai conferir também o que vem acontecendo, o que se está se discutindo em relação à taxa de juros para o Plano Agrícola Pecuário 2018-2019. E a partir da nova safra, Goiás pode ter um novo calendário de plantio para a cultura do feijão. Mercado físico, mercado futuro e previsão do tempo. Começa agora o Agricultura BR. E o assunto do momento é, sem dúvida, qual será a taxa de juros a ser praticada no Plano Agrícola Pecuário da temporada 2018-2019. A nova campanha agrícola brasileira passa por algumas situações que são interessantes e devem ser discutidas agora no início do mês de março entre o Ministério da Agricultura, Ministério da Fazenda e Banco Central Brasileiro. Isso também tem uma forte influência sobre os dados econômicos do país. Por que eu digo isso? Nós tivemos um início da temporada passada com uma situação de taxa de juros bastante elevada, acima de 13%, eram 13,75%, quase 14%. Encerrou o ano a 7,5% a taxa básica de juros, a chamada taxa Selic. Uma situação como essa, ela, claro que muitos poderiam dizer, mas não teria como saber que baixaria a taxa. Mas tinha sim, porque as previsões eram realmente de uma taxa de juros menor, com também uma situação de taxa inflacional automaticamente reduzida no país. Entretanto, as taxas de juros que foram apresentadas para a temporada que é a vigente, a campanha vigente 17-18, elas ficaram acima daquilo que poderia ser. E isso acaba trazendo, claro, um impacto direto sobre a produção rural brasileira, principalmente se considerar aquilo que ela cresceu de uma temporada para outra, entre a 16-17 para 17-18. Vamos mostrar agora essas taxas de juros. Você acompanha comigo e aqui eu vou explicar o que acontece. Aqui nós temos um comparativo da taxa Selic em 2017 e o Plano Safra, as taxas que foram praticadas no último ano. Então, olha só, nas cores em verde, tá? As colunas na cor verde, você tem como começou o ano de 2017. Taxa Selic teve início com 13,75% de taxa básica de juros no país, uma taxa altíssima, uma das maiores desde o ano de 2010. Ela foi reduzida para uma taxa de 7%. A taxa de 7% para a Selic, para se ter uma ideia, é a menor desde a de julho de 2013. Então, num primeiro ângulo, quando eu falo da taxa Selic, aqui falando dessa questão mais econômica, você tem 13,75%, uma das maiores taxas desde o ano de 2010, enquanto você tem o encerramento do ano de 2017 no menor patamar desde julho de 2013. Então, as coisas melhoraram bastante nesse período. Agora, o Plano Safra, que foi divulgado em junho do ano passado, ele pegou uma situação que era a seguinte: as informações de como vinha o desempenho da Selic. A Selic, quando no lançamento do Plano Safra, estava em 10,7%, 10,6%, se eu não estiver enganado, 10,7%. E aí se tinha ali uma projeção que a Selic viria abaixo, que a Selic seria reduzida. Entretanto, as taxas de juros praticadas no Plano Safra ou PAP, Plano Agrícola Pecuário 2017-2018, ficaram com uma taxa mínima de 6,5%. Essa taxa mínima de 6,5% é uma taxa muito especial, que atinge principalmente Pronamp, até 8,5% na taxa máxima. Aqui, se considerar uma média, ficaria ali na casa de 7,5% em relação a essas taxas de juros. A expectativa é que essas reuniões entre Banco Central Brasileiro e os Ministérios da Agricultura e da Fazenda cheguem a um acordo que venha a ter uma taxa de fato competitiva e também que venha a fazer jus ao tamanho da agropecuária brasileira.
É hora de acompanhar como está o andamento da colheita da soja pelo Brasil. E a gente vai agora até a região sul de Mato Grosso do Sul, onde os trabalhos de campo estão atrasados por conta das recentes chuvas. A gente vai acompanhar como estão as atividades na reportagem de Kleber Rabelo, que mostra para a gente também como vem sendo o plantio do milho de segunda safra. Agora a colheita da safra de soja na região sul do estado começou para valer. Os produtores das cidades de Dourados e Ponta Porã foram os que mais enfrentaram dificuldades, porque choveu muito na região e, como consequência, houve o atraso no início da colheita. Segundo a produtora da fazenda Graça de Deus, que fica perto de Ponta Porã, a chuva não só atrapalhou a colheita, como prejudicou também o plantio da soja. A expectativa era começar o plantio da soja dia 20 de setembro. E nós só conseguimos iniciar o plantio dia 4 de outubro, por conta da falta de chuva. E agora, na colheita da soja, a gente está atrasado porque estava chovendo muito. Atrapalhou o plantio e a colheita. E devido a esses atrasos no início do plantio, boa parte dos produtores aqui da região sul do estado iniciam a colheita da safra deste ano agora. Mas eles têm pressa, porque o milho segunda safra tem que ser plantado e há previsão de chuva para os próximos dias. A produtora explica que quanto mais cedo o milho for plantado, menor o risco de perda na produção, pois além da chuva, há até previsão de geada na região sul do estado para o mês de março. A gente corre contra o tempo porque temos vários registros de geada no período da produção do milho, segunda safra. E a gente zela pelo plantio antes de março, porque antes de março a gente pega um período com menos probabilidade de geada durante a cultura do milho. Então a gente corre contra o tempo para plantar na hora certa e colher na hora certa sem perdas. Mesmo diante da instabilidade em relação ao clima, tanto a colheita da soja quanto o plantio do milho estão correspondendo às expectativas. Os 470 hectares de soja que foram plantados na fazenda não enfrentaram problemas com ferrugem asiática nem outras doenças. A cultura se estabeleceu exatamente como tinha que ser e passou o ciclo inteiro com regimes de chuvas bom. Então a expectativa é muito boa. E com relação à produção do milho? A produção do milho a gente espera a mesma coisa, até porque a previsão de chuvas é boa para o período, de regime de chuvas normais, então a gente pretende alcançar uma produtividade boa. Kleber Rabelo para o SBA. E a grande pergunta que fica agora é como que fica a situação de previsão do tempo para o mês de março nas áreas produtoras do Brasil. Quem responde é Juliana Rezende. Boa tarde, Juliana. Olá, boa tarde a todos. O mês de fevereiro termina com chuvas acima da média no centro e no norte do país e com desvios negativos na maior parte da região sul, incluindo também a faixa leste do estado de São Paulo e sul de Minas Gerais. Então, as instabilidades no decorrer do mês de fevereiro ficaram concentradas na metade norte do país e o mês de março também deve ser marcado por chuvas mais frequentes e também com maiores volumes de água no centro e no norte do país. Agora, nos próximos 5 dias, já nos primeiros dias de março, as instabilidades vão atuar na maior parte do país. As instabilidades mais significativas devem ficar concentradas aqui no sul de Minas Gerais, faixa leste do estado de São Paulo e também leste do estado do Paraná. Nessa região é uma área de baixa pressão que atua na costa do Rio de Janeiro, que ainda mantém as instabilidades mais significativas nessas áreas. Na metade norte do país, chuva ainda bastante expressiva, com volumes que superam até os 50 milímetros em apenas 5 dias. Na região sul, instabilidades fracas, tanto que aqui no oeste do Rio Grande do Sul é o tempo seco que vai predominar. No decorrer da segunda semana, as instabilidades agora voltam a se concentrar nas áreas mais ao norte. Acontece que instabilidades tropicais vão começar a avançar pelo interior do país e vão se concentrar nessas áreas mais escuras do mapa. Conforme a chuva ganha força nas áreas mais ao norte do país, perde intensidade na região sul. Nos 3 estados do sul do país, chuva fraca, o tempo seco até predomina no decorrer do dia e essas pancadas de chuva devem ocorrer entre o final da tarde e o começo da noite. E no decorrer do terceiro e último período,
as instabilidades vão ganhar bastante intensidade aqui nas áreas mais ao norte do país. Então o volume de chuva vai ser mais elevado, especialmente entre o Mato Grosso, Pará, Tocantins, faixa oeste da Bahia e grande parte da região do Mato Piba. O volume de água pode passar até de 100 milímetros em apenas 5 dias e conforme a chuva segue forte nas áreas mais ao norte do país, também persiste de maneira menos intensa na região sul, estado de São Paulo e também no Mato Grosso do Sul, isso no decorrer da primeira quinzena do mês de março. Então a expectativa ainda é de que o mês de março seja muito parecido com o mês de fevereiro, com instabilidades mais frequentes e com volumes de água mais expressivos concentrados no centro e no norte do país. Então o norte do Mato Grosso, norte do estado de Goiás, Amazonas, Pará, Tocantins e também os estados do interior da região nordeste é que devem receber os maiores volumes de chuva no decorrer do mês de março, concentrando também os maiores desvios positivos. Daqui a pouco eu volto com mais informações do tempo. Aquele produtor de soja que está comercializando o produto desta safra nestes dias atuais tem conseguido um valor melhor do que aquele que fez negócio semanas atrás. Os preços atuais da soja no Brasil têm reagido bem frente aos dois fundamentos que fazem as cotações subirem. A soja negociada em Chicago, que está lá em cima por conta da quebra da safra na Argentina, e também o dólar comercial no Brasil, negociado a um patamar mais elevado. Os preços nos portos estão lá nas alturas. No Porto de Santos, o preço da saca do grão está atualmente em R$ 78. Este valor tem uma alta de 6,84% na comparação com um mês, já que há 30 dias o valor pago pela saca no Porto era de R$ 73. No dia 9 de fevereiro, as cotações já começavam a reagir, estavam na data a R$ 75 a saca. No dia 19 de fevereiro, a R$ 76,50 e alcançando no dia 23 os R$ 77. Data atual, portanto, do preço da soja no Porto de Santos, R$ 78 a saca. Em Paranaguá, para os últimos 30 dias, se chega a R$ 78 a saca, o valor atual, com uma alta um pouco maior, de 7,5%. Veja conosco, você tem aqui o desempenho dos valores com a saca de soja no Porto de Paranaguá. No dia 30 de janeiro tinha um valor de R$ 71,50 a saca. No dia 9 de fevereiro subia para R$ 75 a saca. Dia 19, uma nova elevação de R$ 76 a saca. Dia 23, R$ 77,50 por saca de 60 quilos e dia 28, R$ 78 por saca, portanto alta de 7,58% para a saca de soja em Paranaguá dos últimos 30 dias, o que explica muito bem a disparada na comercialização da soja na última semana. Em entrevista ao analista de agronegócios do SBA, João Pedro Cuti Dias, o diretor de planejamento do Sudeco falou a respeito das atuais estruturas de Mato Grosso do Sul e da região Centro-Oeste e dos investimentos do FCO para a região neste ano. Doutor Roberto, como é que o senhor vê nesse momento o crescimento da agricultura na região? Os estados do Centro-Oeste respondem, são os grandes produtores de grãos do Brasil, Mato Grosso, Goiás, Mato Grosso do Sul, e todos eles enfrentam uma dificuldade em comum, chama-se infraestrutura. É como levar o produto, já que grande parte desse produto é exportado, até um terminal, até um porto, um local ou ferroviário ou hidroviário, para ser exportado. Como é que a Sudeco avalia nesse momento essa situação? Bom, eu costumo sempre dizer em nossas reuniões que o que é bom para o Centro-Oeste é ótimo para o Brasil. A nossa economia, nesse momento que atravessamos, que podemos dizer que é uma crise até mundial, mas o Centro-Oeste está conduzindo o nosso país.
A economia vinculada ao agronegócio está sendo o carro-chefe da nossa economia nacional e é o grande mote para a recuperação do nosso país. A Sudeco vê com grande preocupação e muita atenção por conta disso as questões relevantes a logísticas de transportes e meio de se levar o produto do agronegócio até os pontos e terminais de exportação. O outro dia mesmo nós estávamos discutindo a questão de valores. Então, enquanto que em países como, por exemplo, os Estados Unidos se gasta $25 no transporte de uma tonelagem, aqui nós já estamos mais de $100 por tonelada, o custo de um frete da produção até o porto ou o terminal ferroviário, né? Agora, o governo também está vendo com bons olhos, lógico, esse setor e os investimentos, acredito que virão, sejam eles de fundo do governo federal, sejam também de investidores estrangeiros interessados nesse investimento. Porque a nossa produção, principalmente aqui no Centro-Oeste, os senhores todos sabem muito bem disso, ela é crescente e, graças a Deus, não vai parar, vai ser cada vez mais. Nós estamos vendo isso daí, é um cenário recorrente e real do que está acontecendo. Doutor Roberto, o Brasil assumiu compromissos na última reunião da COP21, 22, a respeito da questão de recuperar, de cumprir as metas entre os demais países do mundo, a respeito da questão do meio ambiente, a questão da mudança climática. Todo o compromisso do Brasil está baseado no meio rural. Seja a recuperação de pastagens degradadas, seja a recuperação de matas ciliares, seja a integração lavoura-pecuária-floresta ou lavoura-pecuária. Porém, o volume de recursos para fazer isso, se fala em torno de 70 a 80 bilhões de reais. O produtor rural não tem esse recurso. Não seria importante que um órgão como o de vocês, ele juntasse com os demais órgãos, o Ministério da Cultura, o Ministério da Fazenda, e junto com os setores produtivos, procurasse desenvolver meios para captar recursos lá fora para viabilizar esses compromissos que o Brasil assumiu na COP21 de recuperar áreas degradadas, de cumprir a sua meta a respeito das questões de mudança climática? Não tenha dúvida que o caminho é esse, não só o investimento a nível de governo federal, como também, por exemplo, parcerias públicos-privadas que se façam com investidores estrangeiros. Esse é um canal. A questão de sempre se pensar que o governo federal tem sempre que suprir com dinheiro é uma ideia de passado. Nós temos que procurar novos canais, que o governo federal, como ele vem fazendo, que ele administre, que ele governe, mas permitir ao investidor estrangeiro que venha e, como já dito agora, através de parcerias públicos-privadas, investir nesses setores, seja ele de transporte, logística, consultoria, implementação, tudo isso. O mundo hoje é uma aldeia global. O que acontece na China, acontece no Japão, na Austrália, em tempo real nós estamos tendo a notícia aqui, que seja da mesma forma em termos de negócio, né? O Ministério da Integração, ao qual a Sudeco é vinculada, está tendo vários projetos e implementando vários canais para implementar o progresso no nosso país. A Sudeco disponibiliza a esse mercado do empresário, porque esses fundos concessionais são voltados para a iniciativa privada, uns juros altamente benéficos diante dos juros que estão aí. Então, é um valor disponibilizado pelo governo federal através dos fundos concessionais, com uma visada específica de ajudar o empresário. Esses valores que constituem os fundos são destinados constitucionalmente para a iniciativa privada. Para fechar, doutor Roberto, como é que vocês veem hoje a integração entre os estados e a Sudeco? Os 3 estados que fazem parte do Centro-Oeste mais ativos,
E os problemas são os mesmos, a infraestrutura, a questão de energia, uma série de problemas são comuns. Como é que a SUDECO trabalha no sentido de organizar os estados junto com a SUDECO e também buscar na área federal, ou mesmo, como o senhor comentou, vender a imagem do Centro-Oeste para outros locais? A China, por exemplo, deve ter muito interesse no Centro-Oeste, porque pelo potencial que nós temos de terras agricultáveis e que pelo potencial de água, de know-how em produzir em termos tropicais, eles precisam de carne, precisam de grãos, e o Centro-Oeste tem condições de atender isso. Como é que o senhor vê hoje o trabalho integrado entre os estados e a SUDECO? Olha, essa integração está indo muito bem. O Centro-Oeste é o celeiro do mundo, né? A gente dizia o Brasil é o celeiro do mundo, eu digo mais, eu me atrevo a dizer que o Centro-Oeste é o celeiro do mundo, porque não basta ter terra, tem que produzir. O Centro-Oeste está sendo um exemplo para isso. A integração, por conta e por decorrência desses negócios, acaba juntando e anexando os estados em toda essa região Centro-Oeste. Então nós temos Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás, própria região da Rede, no Distrito Federal, totalmente integrados e prontos. Nós vemos que está começando isso, está germinando, com o apoio do Ministério da Integração, com o apoio do governo federal, com a atuação da SUDECO. Essa integração entre os estados do Centro-Oeste está sendo fundamental para o progresso dessa região. E volto a dizer mais, insistindo que os fundos constitucionais estão disponibilizados para a iniciativa privada de todos os estados do Centro-Oeste. Ok, muito obrigado. Essas foram as palavras do Dr. Roberto Paglioni, que é diretor na área de planejamento da SUDECO. Muito obrigado, doutor. Muito obrigado, é um prazer estar aqui falando com vocês. E por aqui trazemos os destaques para o mercado da soja no cenário internacional, falando um pouco a respeito da informação de vendas por parte de exportadores privados norte-americanos que nesta quarta-feira, um pouco mais cedo, informaram ao Departamento de Agricultura norte-americano vendas avulsas de 250 mil toneladas de soja para entrega na campanha atual para destinos não declarados. Vamos ver os dados aqui, são 250 mil toneladas, campanha 17-18, destino não declarado. Temos tido, né, a divulgação por parte do Departamento de Agricultura norte-americano durante os últimos dias de vendas avulsas quase que diárias de soja norte-americana, o que é um outro fator que acaba ajudando a dar algum suporte aos preços da soja lá na Bolsa de Chicago, que é para onde vamos agora. Vamos trazer aqui soja em Chicago, que segue com alta. Posição de março é negociada a $10,45 o bushel, com alta de 0,69%. Maio, $10,56 o bushel, alta de 0,61%. Julho, $10,64 o bushel, com alta de 0,59%. E agosto, $10,63 o bushel, com alta de 0,49%. Soja em Chicago, então, vindo em alta mais uma vez nesta quarta-feira. Tem sido assim por conta da situação da Argentina, que tem uma expectativa de quebra, e também a demanda por soja, que é elevada sobre a soja brasileira e também tem comparecido para a soja norte-americana. Pois é, a notícia é boa para o sojicultor brasileiro que está comercializando o seu grão agora. Soja na Bolsa de Chicago, a cerca de $10,50, eleva as cotações aqui no Brasil. O outro fator é o dólar comercial, que vem estável nos últimos dias, mas a um patamar elevado. Neste momento, opera R$ 3,24, mais 7, com leve queda de 0,09% em relação ao fechamento desta última terça. Ainda nessa edição, a gente fala também sobre feijão. Vamos saber que o estado de Goiás planeja ter um calendário de plantio da cultura. E você pode entrar em contato conosco, entre através do Twitter do Agricultura BR, pelo Facebook ou ainda pelo nosso número do WhatsApp. É o 67996562266. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos em instantes. O Agricultura BR fala um pouco agora a respeito das condições que se terá em 2018 para quem vai confinar, trabalhar com praça de alimentação ou ainda semi-confinamento.
Eu faço um contexto, uma contextualização, principalmente pensando em 2017, quando o ano começava com uma estimativa de uma grande safra de milho, o que se confirmou, e preços mais acessíveis para a unidade do boi magro, o que também se confirmou. O que não se sabia é o que aconteceu durante o ano de 2017. É sempre importante lembrar que tivemos ali o caso da carne fraca, mas principalmente os escândalos que envolveram a JBS, que é a maior indústria frigorífica do Brasil e do mundo. Isso pesou muito sobre o preço da arroba do boi gordo, principalmente sobre o elo da produção. E a grande questão que fica é quais seriam as condições para o ano de 2018. E você vai ver agora, numa entrevista que a repórter Kylie Rodrigues fez, que o semi-confinamento pode ser uma grande alternativa para produtores e invernistas. Agora, em se tratando de confinamento, semi-confinamento, o que esperar para o ano 2018? A decisão aí do pecuarista, já tem como a gente falar disso? Olha, é um pouco prematuro ainda, mas eu acredito que para 2018 o semi-confinamento ou o confinamento a pasto vai ser o grande filé do mercado, digamos assim, né? Vamos usar o termo filé, que é do boi. Porque ele vai permitir, principalmente aquele que faz o ciclo completo, chegar no seu estágio final, nesse semi-confinamento ou até no próprio confinamento, né? Avaliar a melhor hora de expor esse produto ao mercado, de ofertar, que tende a ser no segundo semestre. Nos últimos 20 anos, historicamente, a arroba tem uma tendência de alta no segundo semestre. O confinamento eu ainda acho muito prematuro e arriscado, em virtude do mercado de insumos, né? E a gente sabe que um animal, no confinamento, o consumo de ração diária é muito alto, né? No semi-confinamento já é alto, em torno aí de 8 a 10 quilos média por animal dia, né? Então, eu acho que a gente avaliar um confinamento hoje no primeiro semestre é prematuro, mas que o semi-confinamento, com certeza, independente se no primeiro ou no segundo semestre, vai ser o grande filé e o produtor que apostar nisso não vai errar. A Frente Parlamentar da Agropecuária se reuniu nesta última terça-feira para discutir o Código Florestal Brasileiro, que deve ser votado nesta quarta pelo Supremo Tribunal Federal. A bancada ruralista está pensando positivo em relação à decisão final que deve ser tomada. Veja mais informações com a repórter Camila Xavier. O julgamento do Código Florestal irá definir o que deve ser preservado e restaurado nas propriedades rurais do Brasil. A Suprema Corte aguarda apenas o voto do ministro Celso de Mello para decidir o que mudar na lei. A constitucionalidade do artigo 59, que criou o Programa de Regularização Ambiental, está na pauta de votação. O STF pode tornar inconstitucional as regras que tratam do processo de regularização dos imóveis. O PRA é exatamente o instrumento dessa regularização. Então, como é que eu vou declarar inconstitucional um programa que foi criado justamente para viabilizar essa regularização? Uma das ações pretende alterar as regras de recuperação da reserva legal. A bancada ruralista teme que os pequenos produtores sejam obrigados a fazer essa recomposição. E isso representaria um gasto a mais para quem já tem uma renda limitada no campo. A hora que você colocar 100 metros de mata ciliar às margens de um rio, numa propriedade de 10 hectares, vai tomar metade da propriedade dele. E colocar mais 20% de reserva legal, acabou. Isso, inclusive, a gente tem que levantar a ameaça à segurança alimentar do país. Mas a maior preocupação do setor é quanto ao fim do perdão de multas para quem desmatou até 22 de julho de 2008. Pelo Código, eles ficam livres de multas se aderirem ao Programa de Regularização Ambiental. A ação quer acabar com isso. Vamos dizer que se vote pela inconstitucionalidade. Nós vamos ter uma lacuna. Como é que esses produtores que fizeram a declaração de que eles tinham problemas a ser resolvidos, problemas que eles causados pela lei anterior. Então, esses produtores colocaram quais são os seus pontos, vamos dizer, de recuperação, de readequação, e agora hoje eles vão estar criminalizados. Na verdade, hoje eles estarão fora da legislação, tendo que pagar multas e tendo que, às vezes, até ser criminalmente penalizados. E isso realmente é muito ruim, né? Isso cria uma insegurança total no setor produtivo brasileiro. Camila Xavier para o SBA.
assunto por aqui agora é milho e a gente dá destaque hoje para o estado de Minas Gerais. Ao contrário dos demais estados produtores de grãos do Brasil, Minas Gerais tem a sua produção de milho concentrada na primeira safra. Apenas 30% da produção do cereal do estado é destinada ao milho na segunda safra. A tendência que se vê nos demais estados em relação à diminuição de área plantada, isso sim também acontece em Minas Gerais. Os agricultores têm destinado maior área à soja, já que tem uma situação de mercado mais remuneradora. O estado de Minas deve colher no ciclo atual, temporada 17-18, cerca de 7 milhões de toneladas de milho, que corresponde a 8% da produção nacional. Veja como a maior produção sai da safra de verão, são 4.880.000 toneladas. Já na segunda safra, a projeção da Conab é de que o estado colha 2.050.000 toneladas de milho, totalizando, portanto, 6.930.000 toneladas. Parte desse milho produzido no estado de Minas é destinado à produção de ração animal. Fabiano, uma situação que é bastante vista por lá, uma vez que Minas tem uma grande produção de bovinos. Exatamente, Juliana. Há pouco nós falávamos sobre esse assunto, né? O que vai ser uma boa solução, semi-confinamento ou confinamento. Isso tem tudo a ver com esse momento aqui da Agricultura BR, no quadro Somos Todos Produtores, porque o Somos Todos Produtores de hoje traz a participação do público, do telespectador, e nós temos aí a participação de telespectadores fazendo um questionamento exatamente sobre esse assunto. É o que nós vamos ver agora na tela. Nós temos aqui a participação do telespectador, que mandou aqui imagens a respeito daquilo que ele estava trazendo aqui. Olha só, lavouras para silagem de milho para alimentar o gado, colheita em fevereiro de 2018, é o que nós temos aqui com a foto, quer dizer que nós temos aqui um produtor rural, um pecuarista, que faz o cultivo do milho para garantir essa silagem para os animais. É o Breno Bicalho, da fazenda Palmital, do município de Oliveira, Minas Gerais. Um grande abraço a você, Breno, obrigado por ter enviado as imagens aí da sua lavoura, da sua área de produção de milho aí, com foco na alimentação animal, com foco na silagem. Um abraço a todos vocês por aí. Bom, e a gente continua falando sobre Minas. Vamos agora saber então com a Juliana Rezende da Somar Meteorologia como que fica o clima então para as áreas do cereal no estado. As condições para o plantio do milho safrinha no estado de Minas Gerais não é das piores. Isso porque ao longo dos últimos períodos foi a irregularidade da chuva que acabou marcando o tempo no estado mineiro. Agora a disponibilidade hídrica do solo ainda segue um pouco mais elevada, principalmente nas áreas mais ao sul, onde as últimas chuvas acabaram se concentrando de maneira mais intensas. Agora com a umidade do solo em torno de 90% nas áreas mais ao sul, isso ainda pode dificultar o andamento do plantio do milho safrinha nessas áreas. Nos próximos dias tem previsão de chuva justamente nessas áreas com solo mais úmido. É as áreas mais ao sul e leste do estado de Minas Gerais, onde as instabilidades atuam de maneira mais intensas e acabam sendo associadas com a formação de uma área de baixa pressão próxima à costa da região do Rio de Janeiro. Essas instabilidades seguem atuando então no sul e leste mineiro com maior intensidade e também com maior frequência, garantindo acumulados mais elevados em torno de 70 milímetros em apenas 5 dias. Só que as áreas mais ao norte do estado de Minas Gerais não devem receber instabilidades, tanto que o tempo mais seco predomina no extremo norte de Minas Gerais. No decorrer da segunda semana tem previsão de chuva ainda no estado mineiro. Agora as instabilidades voltam a atuar, mas nas áreas mais ao norte do estado. Nas demais áreas do estado de Minas Gerais, previsão de chuva perdendo um pouco mais de intensidade e agora os acumulados aqui na metade sul são baixos e não passam de 5 e 15 milímetros em apenas 5 dias. Ao longo do terceiro e último período, até pelo menos o dia 15 de março, as chuvas seguem concentradas nas áreas mais ao norte do estado mineiro e as pancadas devem seguir de maneira menos intensas nas áreas mais ao sul, assim como no Triângulo Mineiro. Então, no decorrer das próximas semanas, tem chuva forte concentrada agora nas áreas mais ao sul. No decorrer desta semana, a partir da próxima semana, as chuvas conseguem migrar um pouco mais para as áreas mais ao norte. Então, conforme a chuva migra um pouco mais para outras regiões do estado de Minas Gerais, acaba garantindo um clima mais favorável, principalmente para o andamento das atividades de plantio do milho safrinha, conforme a chuva perde intensidade em algumas regiões de Minas Gerais. Daqui a pouco eu volto com mais informações do tempo.
E o preço do milho é importante para quem produz o cereal e também para quem faz a sua aquisição. Vamos falar sobre esse assunto agora, o que aconteceu nos últimos 30 dias, começando pela média nacional, em consideração, primeiramente, aos 8 principais estados produtores do país. Nós vamos ver que tem uma movimentação de alta no país. Observe que em 30 dias essa alta chega a quase 7,5%, 7,48% de alta. Em 29 de janeiro eram R$ 27,52 o valor da saca. O 8 de fevereiro chegava a R$ 27,88, valor que era identificado no dia 13, também da mesma forma. No dia 22, subia para R$ 28,85 a média nacional, enquanto que nesse dia 28, o último dia de fevereiro, R$ 29,58 a saca de 60 quilos, quase 7,5% de alta para a média brasileira na saca do milho. Em Minas, a alta para o preço da saca do milho em 30 dias é de cerca de 4,5%. Vamos acompanhar como que foi o mercado mineiro nesses últimos dias, então. No dia 29 de janeiro, a cotação estava em R$ 28,00 a saca. No dia 8 de fevereiro, a média de preço a nível estadual já chegava aos R$ 29,25. O patamar se repetiu no dia 13 e no dia 22 subiu mais um pouquinho, chegando aos R$ 29,50, maior valor deste período analisado. Na data atual, dia 28 de fevereiro, cotação retorna para os R$ 29,25, ainda assim mostrando alta de 4,5% em 30 dias. O estado de São Paulo é aquele que tem a maior elevação para esse período considerado de 30 dias. Passa de 16% a alta nesses últimos 30 dias no estado de São Paulo. Observe que em 29 de janeiro tinha o valor de R$ 30,75 a saca. Em 8 de fevereiro encontrava-se R$ 32,50 e no dia 13 mantinha essa média. Em 22 desse mês chegava a R$ 34,00 a saca de 60 quilos e no dia 28 chega a R$ 37,75. Dá essa disparada, é por isso que tem uma alta no estado de São Paulo de 16% para o valor da saca de 60 quilos do milho nos últimos 30 dias. O IMEA, Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, divulgou os resultados econômicos dos sistemas de implantação Lavoura, Pecuária e Floresta no estado recentemente. Quem tem todos os dados para a gente é o repórter Valdir Pacheco. A avaliação econômica na ILPF evidenciou a importância do bom planejamento para o melhor retorno financeiro para o produtor. Os resultados finais da avaliação econômica em 5 RTs, Unidades de Referência Tecnológica e Econômica, comprovam que a ILPF, Integração Lavoura, Pecuária e Floresta, é viável economicamente. Quem vai nos trazer mais informações agora é o analista do IMEA, Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, Miqueias Michetti, que está lotado aqui na Embrapa Agrosilvio Pastoril. O planejamento é primordial para quando se quer começar uma nova atividade. Planejar onde vai ser inserido o sistema produtivo, onde está inserido o sistema produtivo é muito importante. Se o produtor já é um agricultor, se ele já é um pecuarista e de que forma ele vai fazer o sistema de integração, qual é o objetivo principal do sistema de integração, é a principal resposta que ele tem que buscar antes de começar, antes de entrar nessa nova atividade. Buscar informações de mercado na região, principalmente logística, armazenamento, se ele tem mão de obra qualificada ou se ele vai ter que treinar os funcionários que ele já tem na propriedade para executar outras atividades, também são perguntas que devem ser respondidas no início da implantação de um sistema de integração. Bem como se a região é apta, agronomicamente, as questões de logística e mercado e ainda produtivas dos componentes que ele pretende a produzir no seu sistema produtivo. Segundo o analista, o momento mais complexo do sistema é a implantação do componente florestal. Uma vez decidido, não tem como voltar atrás. Então é importante, práticas de manejo são fundamentais
para que o sistema seja viável no futuro. A escolha da espécie ela vai estar diretamente relacionada ao seu potencial agronômico na região onde está inserida e principalmente ao mercado. A gente tem observado que os principais problemas com relação ao componente florestal foram justamente a comercialização ou por estar mal inserida no local, na região, por não ter uma cadeia desenvolvida, ou mesmo por dificuldades agronômicas, árvores que não são adaptadas aos sistemas integrados, que geram muita sombra ou que necessitam de manejos muito frequentes ou ainda que têm uma interação forte com os animais que causam a destruição dessas espécies. O retorno financeiro do investimento passa a ser um atrativo para o produtor. As nossas análises, a gente trabalha com um horizonte de 20 anos para todas elas, fazendo extrapolações quando a gente tem o componente florestal, e a gente consegue resultados de retorno de investimento de até R$3 a cada R$1 investido, quando se trabalha com sistemas integrados com o componente florestal. É claro que isso é dependente de uma série de práticas de manejo e de comercialização que vão impactar esse resultado final. Então é importante ter um know-how na silvicultura para alcançar esses resultados. Esses resultados eles são diretamente vinculados ao know-how que você tem na sua prática, na sua silvicultura ou mesmo no seu comércio desses produtos florestais. Os resultados com a integração lavoura-pecuária são um pouco mais modestos e ficam na faixa de 20 centavos até 80 centavos de retorno a cada R$1 investido, que é muito parecido com os retornos que a gente consegue, ou até mesmo superior, que a gente consegue com os sistemas solteiros aqui na região, que seria de pecuária e de soja, que estão aí na faixa de 25 a 30, 40 centavos a cada R$1 investido, num horizonte de análise de mais de 10 anos. Valdir Pacheco para o SBA. E o Agricultura BR destaca agora o mercado internacional do milho. Milho negociado na Bolsa de Chicago, que é referência internacional para essa commodity. Vamos aos negócios de hoje? Milho vem subindo e sobe com força nesta quarta-feira. Operação de março vem a $3,76 mais 50 por bushel, alta de 1,61%. A alta é próxima a 1,5% também para o milho negociado para maio, $3,84 mais 75. A posição de julho reage com alta de 1,09%, negociando o bushel do cereal a $3,91 mais 25, enquanto a posição de setembro vem a $3,96 mais 50, bem próximo à cotação máxima do dia, alta hoje de 0,89%. E ainda nesta edição, a gente fala sobre arroz. Você vai saber que lideranças políticas estão pedindo a revisão do preço mínimo do cereal. Juliana, ainda hoje vamos mostrar como é que ficou o leilão, o resultado do leilão que se teve de rodovias estaduais do estado de Mato Grosso. Os 2 lotes foram arrematados, 300 quilômetros de estradas, de rodovias estaduais do estado de Mato Grosso, que foram arrematadas pelo valor de 6.160 milhões de reais, foi o valor do arremate, com ágio, inclusive, aconteceu hoje um pouco mais cedo na sede da Bolsa de São Paulo. Daqui a pouco nós voltamos com essas e outras informações. Estou aqui para convidar vocês para virem nos visitar nos dias 7, 8 e 9 de março na Dinapec, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, aqui na área da Embrapa Gado de Corte. Nessa oportunidade, nessa feira agrodinâmica, nós vamos ver várias tecnologias da Embrapa, tecnologias excelentes, entre elas o roteiro de novas cultivares de forrageiras. Eu estarei aqui para falar para vocês um pouco sobre os capins Quênia e Ipiporã, Braquiária Ipiporã e Pânico Quênia, e entre outras cultivares forrageiras que vão ajudar muito o Brasil a manter a competitividade na pecuária que ele tem. Então, conto com vocês nos dias 7 a 9 de março, aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul.
E aconteceu na manhã desta quarta-feira o leilão de concessão de rodovias estaduais do estado de Mato Grosso, um evento que ocorreu na Bolsa de São Paulo nesta manhã. 7 empresas privadas participaram da concessão de conservação, recuperação, manutenção, melhorias e também operação rodoviária de 300 quilômetros de estradas estaduais pelos próximos 30 anos. O consórcio Via Brasil levou 2 lotes, como você vai ver na tela. O lote com 179% de ágio e o lote 2, um ágio de 516%, pagando R$ 6.160.000. A Via Livre a Via Brasil é um consórcio de porte médio composto por 6 empresas com experiência em rodovias, algumas em energia e saneamento. Os trechos leiloados ficam na MT-100 em Alto Araguaia e nas MTs 320 e 208 em Alta Floresta, para outro lote de 233 quilômetros em Tangará da Serra. As propostas serão recebidas até dia 12 de abril. O leilão está previsto para o dia 18 de abril, também na B3. A alteração ocorreu a pedido de empresas interessadas pela necessidade de maior prazo para a realização de estudos, mais complexo e de maior extensão. O lote deve ter o maior volume de investimentos por reunir trechos de 4 rodovias estaduais, a MT-246, MT-343, MT-358 e MT-480. Outros 12 trechos rodoviários serão leiloados até o fim deste ano. No total, o Proestradas concederá 3.200 quilômetros de rodovias e atrairá investimentos globais de 6 bilhões e 400 milhões de reais ao estado do Mato Grosso. Esse evento, que aconteceu na Bolsa de São Paulo, hoje mais cedo, nesta quarta-feira, atraiu os olhares não só do empresariado interessado em arrematar, 7 empresas participando, mas também do próprio governo do estado que esteve presente. E foi o governador de Mato Grosso, Pedro Taques, que bateu o martelo em relação à aquisição, à concessão das rodovias estaduais mato-grossenses. Mato Grosso é um estado que em 3 anos nós fizemos 2.500 quilômetros de estradas, entre construção e reconstrução. O trabalho significativo da Cinfra, capitaneada pelo Marcelo. É um estado que temos mais 8.000 quilômetros de rodovias estaduais a serem construídas, mais 2.400 pontes. Mato Grosso é um estado que cresce a índices chineses. O nosso PIB é bem superior ao PIB dos demais estados da federação. E nós teremos outras oportunidades e eu gostaria de convidá-los a participar destas oportunidades. Confio na iniciativa privada como instrumento da democracia. Só existe paz onde existe desenvolvimento. E não há desenvolvimento se nós não tivermos a iniciativa privada junto com o Estado no que se denomina de interesse social. Produzimos muito, nós todos sabemos o que Mato Grosso produz e queremos produzir qualidade de vida. E para que tenhamos qualidade de vida, precisamos de estradas, aeroportos, portos, e o Estado não dá conta de fazer tudo sozinho, precisamos da iniciativa privada conosco. Acreditamos nos processos de parceria, através de concessões e PPPs, temos investido muito com isso, com técnica, com a qualidade. A diferença deste edital já mostra isto. Eu vou bater o martelo agora, é isso? Como é que é? Como é que é? 3? Ok. Com vontade. Dá sorte. Agora? Todo mundo junto aqui. Esse foi o governador do estado de Mato Grosso, batendo o martelo no arremate de hoje mais cedo em relação às rodovias estaduais do estado que foram concedidas agora à iniciativa privada por um prazo de
30 anos para a conservação, manutenção e administração dessas mesmas. Portanto, temos aí essa situação. Já foi definido também os valores que nós vamos ter de pedágio nessas rodovias mato-grossense e você vai ter acesso a essas informações acessando o portal do SBA, sba1.com ou ainda o Facebook do Agricultura BR. Falamos agora a respeito de maquinário agrícola, porque a procura segue bastante elevada, porque a temporada 18-19 já está batendo a porta e o produtor rural precisa se preparar. Quem fala sobre o assunto é a repórter Kaile Rodrigues. O setor de equipamentos agrícolas começou o ano positivo. Eu estou com Álvaro Fialho, que é diretor comercial da Comac. Álvaro, essas últimas chuvas aí dos últimos dias têm atrapalhado o setor, que começou positivo, né? Mas que agora talvez quem é o produtor que plantou a soja, que já está colhendo. Como que está a situação? Sim, cara. Esse ano começou bem positivo para a gente comparado com o ano passado. Não só as vendas, como a procura de modo geral dos clientes da empresa por toda a linha de tratores, pulverizadores, plantadeiras. O mercado começou bem aquecido. Essa semana a gente teve um pouco receoso por causa das chuvas. As chuvas não estão possibilitando o pessoal de colher quem plantou no tempo certo. Mas ontem fez sol, hoje fez sol de novo, então a esperança está voltando aí de que a gente vai ter uma ótima safra esse ano novamente. E em questão dos financiamentos, como que está para o produtor que pretende fazer para retirar aí algum equipamento? Sim, tanto o Banco do Brasil quanto os bancos privados, eles estão com várias linhas de crédito disponíveis. A principal linha hoje é o FCO, é um fundo subsidiado, o produtor rural ele compra com 7,5% ao ano a taxa, um prazo bem bom, um prazo bem esticado de 10 anos para pagar, então isso facilita bastante. E a análise de crédito está sendo muito rápida, hoje é tudo via sistema, a gente dá entrada no financiamento a partir da própria empresa, o cliente não precisa nem ir até a agência, já analisa direto na central do banco, então tem financiamento que em questão de uma semana já está liberado. E quando a gente fala de tecnologias, elas também fazem partes aí desses maquinários. Ah, com certeza, cada vez mais. Hoje as terras estão cada vez mais caras, a necessidade de se produzir mais em um espaço menor é cada vez maior, então cada vez mais o produtor rural, principalmente essa nova geração, tem investido em tecnologias, o que a gente chama de agricultura de precisão, né? É precisão em todos os detalhes, desde sementes não ter dupla semente, como até distribuição de calcário, tudo na precisão dos números mesmo, baseado em análise de solo, bem criterioso. Mas mesmo assim, ainda o produtor rural ele precisa daquela mão de obra qualificada para pilotar aí essas máquinas. Cada vez mais. Hoje, principalmente os tratores, pulverizadores maiores, que é muita tecnologia, é uma mão de obra muito mais qualificada do que se necessitava anteriormente. E aí ainda bem que assim, os órgãos, o Senar, a FamaSul, eles têm propiciado cursos para esse pessoal se aperfeiçoar, né? Acompanhar as novidades do mercado. Mas na prática a gente tem essa mão de obra qualificada? Às vezes falta, às vezes até justamente a mão de obra é o que limita um pouco o crescimento do agricultor, né? Mas aí o pessoal tem vindo de outros estados também e o pessoal daqui tem se qualificado bastante. Tem dado certo, sim. Muito obrigada, Álvaro, pelas suas informações. Kaile Rodrigues para o SBA. A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil lançou na semana passada um alerta aos cafeicultores a respeito da broca do café. A entidade demonstra preocupação com a incidência da doença, que pode afetar até 20% da produção. A infestação da broca tem ocorrido de maneira mais intensa nas lavouras do Brasil nos últimos anos, causando danos à produção nacional. Por isso, a entidade tem somado esforços a combater esta doença. O material que foi lançado na última semana pela CNA mostra ao agricultor como fazer o monitoramento da broca nas suas lavouras e como e quando intervir para prevenir o controle. O material pode ser encontrado no site da Confederação.
E a gente segue falando de café por aqui, mas agora com informações de mercado. Safra 2018 está em pleno desenvolvimento, as expectativas são boas e, com isso, o mercado espera uma oferta abundante. Os valores estão baixos, então, para o café que está sendo comercializado. Aqueles poucos negócios que acontecem têm encontrado valores bem baixos. É essa ampla oferta que vem aí que derruba os preços. O valor da saca de 60 quilos do café arábica tipo 6, classificação bebida dura para melhor, fechou nesta última terça-feira, dia 27 de fevereiro, com uma leve alta no estado de São Paulo. Mas ainda assim, fevereiro acumula baixas fortes. O valor da saca encerrou o dia a R$ 435,70. Este valor já se encontra quase 2% mais baixo na comparação com o fechamento do mês passado. Boa parte desses fechamentos mais baixos com o café aqui no Brasil, arábica, tem, claro, a ver com os negócios em Nova York, que seguem tendo pressão dos investidores por lá. Vamos saber como é que vem os negócios nesta quarta-feira, hoje apresentando alguma recuperação. Posição de março a $1,20 a libra peso, com alta de 0,16%. Maio a $1,21 a libra peso, com elevação de 0,33%. Posição de julho, negócios a $1,23 e mais 60 por libra peso, vem agora registrando elevação de 0,23%, enquanto que a posição de setembro vem negociado a $1,25 mais 85 a libra peso, alta de 0,20%, pequenas altas hoje, recuperação para os negócios com café arábica em Nova York. O cafeicultor de Conilon do Brasil também espera por uma safra positiva neste ano de 2018 na maior parte das regiões produtoras, ao invés do Espírito Santo, que em algumas regiões ainda sofre com os efeitos da seca dos últimos períodos. Ainda assim, o mercado vem reagindo com pressão, esperando uma oferta mais abundante. Os valores no estado do Espírito Santo nesta semana têm apresentado alguma certa estabilidade, mas eles vêm bastante baixos na comparação com safras anteriores. Nesta última terça, dia 27 de fevereiro, o valor da saca de 60 quilos do grão tipo 6, peneira 13 e acima, fechou a R$ 318,76. Mês de fevereiro, portanto, com alguma oscilação, neste momento apresentando leve alta de 0,5% na comparação com o fechamento de janeiro. Saber como é que vem os negócios com Robusta. A referência são os negócios no mercado futuro, na Bolsa de Londres. Veja conosco como é que vem as posições negociadas, porque hoje vem registrando queda, mantendo a faixa entre $1.700 até 1.800. Tivemos já durante os últimos 10 pregões, os últimos 10 dias com operação em Bolsa de Londres. Temos aqui a posição de março, vem com queda de 0,11% a $1.782. Maio vem com $1.727 a tonelada, com queda de 0,46%. Já a posição de julho, $1.757, recua 0,45%. E tem queda também na posição de setembro. A posição de setembro vem com $1.760 a tonelada. Esses $1.760 a tonelada, o pessoal mudou a tela, aqui não tem problema. $1.760 a tonelada nessa posição, vindo com queda também. Neste momento, vai perdendo 0,44% para os negócios, portanto, vindo com recuo o café Robusta na Bolsa de Londres nesta quarta-feira. Reunião realizada na Federação de Agricultura e Pecuária de Goiás, os produtores locais debateram maneiras de fazer um controle mais efetivo do vazio sanitário do feijão, que tem como objetivo controlar e prevenir o vírus mosaico dourado do feijoeiro. A proposta colocada em pauta
para fazer esse controle mais efetivo do vazio sanitário foi a criação de um calendário de plantio, assim como existe para a soja em alguns estados do Brasil. A proposta, então, colocada à tona foi de que a região centro-sul do estado de Goiás tenha o plantio do feijão estipulado entre o dia 6 de outubro até o dia 15 de junho. E já a região centro-norte do estado tem o período do dia 21 de outubro ao dia 30 também do mês de junho. A decisão foi tomada baseada na disponibilidade de cultivares de ciclo mais precoce no estado, que permitem que, mesmo plantando ao final da janela proposta, as áreas ainda sejam colhidas antes da chegada do vazio. A proposta segue agora para análise da Agrodefesa e, se for confirmada, pode ser validada ainda neste ano. Veja ainda nessa edição o que um doutor especializado em soja fala a respeito de quanto que o rendimento do grão pode chegar ainda hoje no Brasil. E ainda uma abordagem muito interessante sobre a produção agrícola lá na fronteira agrícola do Mato Piba, com a participação de telespectadores. Não sai daí, voltamos já. Olá, estamos aqui preparando a 13ª edição da Dinapec, Dinâmica Agropecuária. Este ano, a Dinapec terá 4 painéis, 15 oficinas e 11 roteiros tecnológicos. Os roteiros funcionam como um dia de campo, trazendo as mais recentes inovações da agricultura e pecuária. Teremos roteiros sobre novilho precoce, pecuária de precisão, manejo de pastagens, novas cultivares e integração lavoura, pecuária, floresta. A Dinapec é preparada com muito carinho para produtores, técnicos e estudantes. Venha para a Dinapec dias 7, 8 e 9 de março em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. As inscrições são gratuitas e pelo site www.dinapec.com. Acontece muito em breve em Não Me Toque, no Rio Grande do Sul, a Expo Direto Cotrijal, trazendo lançamentos e informação para o homem do campo. Na edição deste ano, dentro da programação, acontece também o Simpósio Nacional da Soja. Durante a programação, o doutor professor Antônio Luiz Santi será um dos palestrantes. Ele vai falar a respeito de rendimento da soja nas lavouras do Brasil e como que o uso da agricultura de precisão pode levar o país a alcançar níveis altíssimos. Eu conversei com ele pela internet e ele contou um pouquinho desse estudo para a gente. Nós não podemos mais trabalhar pela média, nós precisamos enxergar a nossa lavoura como um todo e, para tanto, está aí a tecnologia disponível para a gente fazer realmente um grande levantamento de informações acerca de tudo aquilo que está interferindo e influenciando dentro da produtividade e, para tanto, tomar as decisões agronômicas de maneira mais assertiva. E aí a gente pode chamar isso de tecnologias voltadas da agricultura de precisão, que são nada mais do que ferramentas que permitem nós usar estratégias como o sistema de posicionamento global e o uso de sistemas de informação geográfica para espacializar no campo informações referentes a manejo de pragas, de doenças, de plantas daninhas e principalmente referente a questões aí de qualidade do solo, sejam aspectos químicos, físicos ou biológicos. Inclusive, eu estou envolvido num projeto que se chama Desafiando e Construindo a Produtividade. Nós temos relatos desde os nossos dados de pesquisa, inclusive mostram isso, já há mais de 10 anos nós temos material genético disponível
para superar os 100 sacos de soja por hectare. Qual é o grande desafio do Brasil nos próximos anos? É nós ter qualidade do solo para receber essa genética que já está disponível, né, que a pesquisa e as empresas já fizeram o dever de casa, de nos disponibilizar semente com alto poder genético, alto potencial genético, tá? Mas o nosso gargalo produtivo, por conta dessas médias ainda muito baixas no Brasil, é porque nós estamos errando significativamente com relação a manejo e conservação de solo. A erosão está presente em praticamente todo o cenário nacional e isso tem afetado significativamente com perdas aí de 20% a 30% nas produtividades de soja. Então eu diria assim, nós podemos sim sonhar uma média nacional de 70 sacos por hectare, uma média nacional de 80 sacos por hectare, por que não 100? Mas nós temos muita coisa a fazer, principalmente em cuidado com o nosso solo. Tá? Esse é o grande desafio da agricultura brasileira nos próximos anos. Os leilões de arroz promovidos pela Conab na última semana não foram suficientes para melhorar os preços do cereal no mercado, já que tinham esse objetivo. Quem disse isso foi o deputado Jerônimo Gorgen, do PP do Rio Grande do Sul, em uma reunião feita com o secretário de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, Neri Geller. O deputado afirmou que sozinhos os leilões não têm capacidade de recuperar os preços do cereal no mercado físico brasileiro, que vem bastante pressionados. Uma solução apontada pelo deputado seria a revisão do preço mínimo do arroz. Sobre este assunto, Neri Geller falou que vai dar garantia de que isso seja feito. Bom, essa é uma situação muito preocupante, uma demanda muito forte do setor arrozeiro, uma vez que o preço mínimo estipulado pelo governo para que o produtor receba pela saca de 50 quilos do arroz vem já abaixo do custo de produção e o preço de mercado está ainda mais abaixo disso. O CPEA mostra para a gente os valores no estado do Rio Grande do Sul. Veja que vem já na casa dos R$ 34,00 a saca. O preço mínimo é de R$ 36,01 e já está defasado na visão do setor produtivo. E o preço de mercado vem ainda abaixo disso, como a gente vê, valores muito pressionados. O leilão aconteceu no dia 22 de fevereiro, na quinta-feira passada. Veja que o mercado até reagiu com alguns centavos de oscilação naqueles dias, mas depois já empurrou os valores para baixo mais uma vez. Nesta terça-feira, dia 27 de fevereiro, cotação fechou em R$ 34,24, já é uma queda de 1,70% no acumulado do fevereiro. Os produtores de arroz e também de outras culturas no Rio Grande do Sul continuam muito preocupados, porque a má distribuição de chuvas fez com que 26 municípios entrassem com uma situação de estado de emergência. É o que você confere agora na reportagem de Annelise Nicolodi. Diferentes secretarias e órgãos do governo do Rio Grande do Sul estiveram reunidos em São Lourenço do Sul com equipes das prefeituras dos municípios mais atingidos pela estiagem. Até o momento, 9 já tiveram os decretos de situação de emergência homologados pelo Estado. Cristal, Amaral Ferrador, Ulha Negra, Morro Redondo, Pedras Altas, Canguçu, Cerro Grande do Sul, Arroio do Padre e São Jerônimo. A gente já tem uma relação muito próxima com os municípios, nós já não é de hoje, nós estamos há 3 anos na administração da Defesa Civil e esse contato é próximo. O que falta é alguns esclarecimentos por este ser um fenômeno diferente. A estiagem ele aconteceu a última vez agora no estado em 2015, na administração anterior. Então, muitos dos municípios, eles não estavam adequadamente treinados para preencher documentação que comprove esse tipo de fenômeno.
no seu município. Então nós estamos agora com os nossos técnicos aqui em São Lourenço, nós receberemos todos os municípios para verificar a correção dos documentos que foram inseridos, a inserção de novos documentos e laudos que são necessários para a comprovação dessa situação e a confecção dos planos detalhados de resposta, que é o documento que pede algum recurso para o Estado ou para a União. Fato esse que não aconteceu ainda, com exceção de um município só que fez essa solicitação e que está sendo analisado para ser atendido. A ação orientou prefeituras sobre a montagem dos planos de trabalho e a importância da inserção precisa dos dados no sistema. A atividade foi coordenada pela Casa Militar e pela Casa Civil e contou com o apoio da Associação de Municípios da Zona Sul. Nós vamos montar planos de trabalho para atuar conjuntamente a comando da Casa Civil, a Defesa Civil, através da Casa Militar, a Secretaria de Obras e a Desenvolvimento Rural, vão fazer ações para minimizar essas questões, com abertura de poços, com construções de cisternas, açudes, aquisição de reservatórios, distribuição de água através de uma escala. Então, todas essas situações serão analisadas agora com os técnicos de cada município. Nós fizemos uma reunião prévia agora com os prefeitos e iremos definir de forma conjunta qual é o município que tem maior prioridade para o uso desses recursos que o Estado vai repassar. Para quem vive no campo e depende do clima para manter a produção, os prejuízos causados pela estiagem chegam a 300 milhões de reais, segundo a estimativa da Defesa Civil. A estiagem atinge principalmente as lavouras de fumo, milho e a produção leiteira. Os reservatórios de água, em muitas localidades, estão quase vazios. Nós temos em torno de 6 caminhões para distribuir água, nós temos em torno de 4 a 5 máquinas para fazer abertura de cisternas e poços e também construções de açude e 2 máquinas perfuratrizes para a gente perfurar poços. A situação é grave no Rio Grande do Sul. Vamos saber com a Juliana Rezende agora como é que fica a previsão do tempo para o estado. Foi a irregularidade na umidade do solo no Rio Grande do Sul que acabou prejudicando algumas lavouras que estavam em fase de crescimento. Isso pode ainda trazer algumas perdas em relação à produtividade das lavouras. A disponibilidade hídrica do solo ainda segue um pouco mais baixa aqui no extremo sul gaúcho, com índices de 20% e 30%. Nas áreas em verde, os índices ainda seguem em torno de 50%, enquanto que nas áreas em azul, a umidade ainda segue em torno de 60% a 70%. Agora, em fase de colheita, o tempo mais seco vem favorecendo grande parte dos produtores da região, como é o caso do arroz, da soja e também do milho safra de verão. No decorrer dos próximos dias, tem previsão de tempo firme ainda no estado gaúcho por conta da atuação de uma massa de ar mais seco, que ainda segue avançando sobre o Rio Grande do Sul. Não chove na fronteira oeste, onde pode chover é no norte e na faixa leste, mas são aquelas pancadas ainda de fraca intensidade e também de curta duração, que não tem potencial para aumentar a umidade do solo. No decorrer da segunda semana, o tempo pouco vai mudar no Rio Grande do Sul. Apenas agora o tempo mais seco vai ficar concentrado no extremo sul gaúcho, pode voltar a chover do oeste até o nordeste do estado, mas ainda seguem com pancadas de fraca intensidade. No decorrer do terceiro e último período, a chuva até consegue se espalhar, então tem previsão de chuva para todo o Rio Grande do Sul, mas são aquelas pancadas que devem ocorrer de maneira irregulares e concentradas entre o período da tarde e também o período da noite. Então, durante esta primeira quinzena do mês de março, não tem previsão de chuva retornando para o Rio Grande do Sul. É o tempo mais seco que vai predominar. As pancadas que ocorrerem no estado gaúcho devem ser de fraca intensidade e de curta duração, ou seja, sem potencial para conseguir aumentar a disponibilidade hídrica do solo. Daqui a pouco eu volto com mais informações do tempo. O ministro da Agricultura, Blairo Maggi, lançou nesta última terça-feira, dia 27 de fevereiro, o Plano Nacional de Desenvolvimento da Fruticultura, em parceria com entidades privadas. O objetivo do plano é melhorar a qualidade das frutas produzidas no Brasil, aumentar a produção, aumentar o consumo
interno e também o volume exportado. Atualmente, 2 milhões de hectares são cultivados de norte a sul do país, com espécies de frutas temperadas e tropicais, produzindo 44 milhões de toneladas ao longo do ano e empregando 5 milhões de pessoas. Apesar de ser o terceiro maior produtor de frutas do mundo, o Brasil ocupa o 23º lugar entre os maiores países exportadores. Apenas 5 produtos concentram cerca de 75% das exportações brasileiras: mangas, castanhas, melões, limões e uvas. Em relação às frutas mais comercializadas do mundo, que são banana, maçã, laranja, tangerinas, peras e amêndoas, a participação do Brasil ainda é pouco significativa. As metas de longo prazo do Plano de Desenvolvimento, com data fixada até 2028, incluem participar com 60 bilhões de reais no mercado global de alimentos, aumentar o consumo interno de frutas para 70 quilos per capita ao ano e atingir 2 bilhões de dólares em exportações de frutas frescas e derivados. Outras cadeias produtivas devem em breve ganhar planos de desenvolvimento, assim como este da fruticultura. São elas a do feijão, leite e bovinos. E nós vamos para mais um rápido intervalo, o último desta edição. Voltamos já com as últimas informações aqui do Agricultura BR. O Matopiba, nova fronteira agrícola do país, formada entre a junção dos estados do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, tem contribuído cada vez mais com a produção agrícola do Brasil. Nos últimos 5 anos, a área destinada à soja, por exemplo, teve alta de 25%. Nesta safra, temporada 17-18, os 4 estados que compõem esta fronteira devem produzir cerca de 12 milhões de toneladas do grão, respondendo por 10% da produção nacional. Cada um deles deve ter a seguinte produção: o estado do Maranhão deve colaborar com 2.620.000 toneladas, Tocantins com 2.850.000, Piauí aparece colaborando com a produção nacional de soja com 1.790.000 toneladas e a Bahia tem a maior produção entre eles, chegando aos 4.750.000 toneladas. Estes estados não devem ter a mesma produtividade que alcançaram no ciclo passado, que foi excepcional não só por lá, mas em todo o Brasil. Mas eles todos sim aumentam a área destinada à cultura na atual temporada, Fabiano. Exatamente, Juliana, e muita gente quer saber como é que ficam as coisas por lá. E este é o assunto agora do quadro Agricultura BR Responde. Participação de telespectador do estado do Piauí. Você acompanha comigo aqui no Agricultura BR. Nós temos hoje a participação do Herculano Luiz Pereira, de Francisco Santos, no estado do Piauí. Ele diz o seguinte: boa tarde a todos do Agricultura BR, uma ótima tarde a você, Herculano. Mandem as previsões do tempo para os próximos dias. Está querendo saber como é que fica o clima por lá, Juliana. Bom, Herculano, vamos acompanhar então as previsões, em especial para o Piauí, mas também para todo o Matopiba, com a Juliana Rezende. Respondendo à dúvida do telespectador Herculano Pereira, da região de Francisco Santos, no estado do Piauí, que quer saber como é que fica o tempo agora ao longo dos próximos períodos. Bom, o cenário ainda segue otimista, porque tem previsão de chuva frequente, especialmente para a região do Matopiba. Os índices de umidade do solo já aumentaram de maneira bastante expressivas, alcançando até 90% entre o Maranhão, Piauí até o Ceará e também na faixa oeste da Bahia, assim como no estado do Tocantins. No decorrer dos próximos dias tem previsão de chuva na região, as instabilidades ainda seguem atuando de maneira mais expressiva nas áreas mais ao norte do Matopiba. Então, o norte do Tocantins, o sul do Maranhão, sul do Piauí e ainda também algumas áreas mais ao norte da Bahia é que devem receber os maiores volumes de água. Tem previsão de acumulados que superam 50 milímetros nessas áreas, onde chove com mais intensidade. No decorrer da segunda semana, novas áreas de instabilidades vão começar a avançar aqui pelo interior do país. Então, a Bahia, o Tocantins, o sul do Maranhão e também do Piauí é que devem receber as pancadas mais significativas. Na Bahia, condição até para temporais, porque as pancadas são fortes
fortes e a chuva deve vir de maneira pesada. Acumulados aqui na Bahia que podem superar 70 milímetros, enquanto que na faixa central do Piauí os acumulados ficam em torno de 15 até 30 milímetros. No decorrer do terceiro e último período, a chuva segue ganhando intensidade na região, então até pelo menos o dia 15 de março, a chuva ganha tanta intensidade no estado do Tocantins que os acumulados podem alcançar até 130 milímetros em apenas 5 dias. E essa chuva deve seguir de maneira mais pesada em grande parte do oeste da Bahia, sul do Maranhão e também no sul do Piauí. Então, ao longo das próximas semanas, tem previsão de chuva ganhando intensidade na região do Mato Piba e também até a parte central do estado do Piauí. Com isso, o solo deve seguir com bastante umidade, garantindo bom crescimento para as lavouras da região. Hoje eu encerro por aqui a minha participação. Até mais! Obrigada, Juliana, e obrigada também a você, Herculano. Um abraço a todos. Bom, e por aqui nós vamos seguir falando de telespectadores lá da região do Mato Piba, porque nós temos a participação hoje no Somos Todos Produtores do Genilson, do município de Anapurus, no estado do Maranhão, que enviou imagens aqui para o Agricultura BR. Ele mandou aqui sua área de produção de soja, se eu não estou enganado aqui, o pessoal da produção está me confirmando aqui a área de produção dele. Aparentemente teve uma chuva lá um pouco mais expressiva, né, Juliana, na sua região de produção. Quero agradecer ao Genilson de Anapurus, também o pessoal do Piauí que participou do programa conosco. Obrigado pela sua participação nesta edição de quarta-feira do Agricultura BR. Bom, e você tem mais notícias do agronegócio na terceira edição, que começa às 5h20 da tarde, pelo horário de Brasília. Por enquanto, ficamos por aqui. Obrigada pela companhia e até mais. Este é o Agricultura BR. A inteligência e a transparência do agronegócio sempre com você. A todos uma ótima tarde e até mais.